Muito bem, pesquisa Atlas Intel divulgada nesta sexta-feira indica que Lula seria derrotado em um eventual segundo turno por Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Michele aparece como adversária mais competitiva, segundo o levantamento. A ex-primeira-dama venceria Lula por 49,8% a 45,3%. Portanto, você tem aí uma vantagem da Michele de 4,5 pontos. O Tarcísio de Freitas também superaria o Lula com 48,9% contra 45,1%, portanto uma vantagem aí de 3,8 pontos. Já Bolsonaro, mesmo inelegível até 2030, marca 47,5 ante 45,5 de Lula. Portanto, tem uma vantagem de 2 pontos, uma vantagem menor que a do Tarcísio e que a da Michele. Mesmo assim, venceria, mas é claro que a pesquisa contraria a narrativa bolsonarista de que o Bolsonaro só está impedido de concorrer porque seria o único a derrotar o Lula. Estou dizendo a pesquisa, não estou dizendo, claro, o resultado em 2026, porque ainda tem muita água para rolar até lá, isso depende do desempenho ao longo da corrida de cada lado, mas hoje, de acordo com a pesquisa, Bolsonaro não é o único capaz de derrotar o Lula. E os governadores Romeu Zema, do Partido Novo de Minas Gerais, e Ratinho Júnior, do PSD do Paraná, reduziram a vantagem do Lula. Zema saiu de 6,1 em abril para 5,7 pontos de desvantagem e o Ratinho Júnior de 12,3 para 9,1, repito, de desvantagem. Então Lula ainda ganha do Zema e do Ratinho, mas ganha por uma margem menor. Lembrando que, porque a gente aqui precisa lidar com todas as nuances, não vai fazer recorte para fortalecer narrativa, que esses governadores são menos conhecidos nacionalmente. Quer dizer, cada governador, se fosse realmente candidato, e principalmente se fosse o candidato de determinado campo em torno do qual se juntassem outros aliados, apoios, alianças, ele poderia se tornar mais conhecido nacionalmente e não ter tanta rejeição, né, que é o método de cada um desses possíveis candidatos. Então, assim, ainda tem muitos meses aí até a eleição. Já Ronaldo Caiado, da União Brasil de Goiás, caiu de 8,7 pontos de desvantagem para 9,1. Alteração pequena, evidentemente, tudo dentro da margem de erro. O levantamento foi realizado pela internet entre 19 e 23 de maio, com 4.399 eleitores. Aliás, uma amostra até grande, né? Essas pesquisas muitas vezes são feitas aí com uma amostra de por volta de 2.000 eleitores, enfim. A margem de erro é de 1 ponto percentual. Você veja que a margem de erro até diminui aí. Então, o que você destaca, Duda Teixeira, desse cenário? Eu achei esse quadro bem legal. Mostra a Michele numa posição muito boa. Eu até olhei as pesquisas anteriores da Atlas. Na de março, ela nem aparecia entre as alternativas, né? A Michele não era muito colocada aí como um nome factível. Mas o Bolsonaro deu declarações de, olha, estou pensando, né, em colocar a Michele. Os bolsonaristas ventilaram essa ideia. A imagem dela tem sido trabalhada e a gente tem também um processo, uma tendência que está aumentando, né? Então ela se beneficia disso, que é um governo cada vez mais impopular e cada vez mais se fala dessas possibilidades na direita. Então há uma tendência desses candidatos da direita ganharem mais conhecimento, mais força, enquanto o Lula vai caindo progressivamente. E eu achei interessante, você comentou ali que os governadores estaduais ainda têm essa dificuldade de serem conhecidos nacionalmente. E já se aventou aí a possibilidade do Ratinho Júnior do Paraná numa chapa com o Romeu Zema, porque essa é uma saída, né? Como eles são pouco conhecidos, você faz uma chapa com 2 deles. E aí você consegue recuperar, compensar essa falta de conhecimento. E também se tinha falado do Ronaldo Caiado, saiu com o Zema como vice. O interessante dessa pesquisa é que o Zema sai na frente dos dois, né? Ele que seria o vice, ele sai na frente dos dois. Mas você vê que o Zema ele andou fazendo mais publicações nacionais, quer dizer, buscou nacionalizar o discurso, como se diz no jargão político, fazendo críticas ao presidente da República, se assumindo ali num papel de oposição em território nacional, em nível federal. Então, isso pode estar surtindo efeito
para ele, favorável a ele, para diminuir a desvantagem em relação ao Lula. Lembrando também, Duda, que a Michele Bolsonaro ela é mais conhecida nacionalmente do que esses governadores. Já houve até levantamento específico sobre o grau de conhecimento nacional e a Michele estava bem na frente porque foi primeira-dama durante 4 anos, estava lá do lado do presidente da República durante 4 anos. Então ela é conhecida em todos os estados do Brasil. Os governadores não. Agora, os governadores, em compensação, por exemplo, podem ter mais traquejo político em debate, já estão mais acostumados. A Michele, se ela entra em campanha, existe uma incógnita. Não estou dizendo que ela não tem capacidade, porque ela tem mostrado, inclusive, capacidade oratória, articulação verbal. A gente pode ter críticas, discordar de conteúdo, etc. Mas ela tem aquele discurso mais próximo das pastoras evangélicas e sabe falar em público. Agora, ela vai ser testada em debate. E há políticos que, de repente, derretem em debate. Quer dizer, existe sempre esse risco de acontecer algo nesse sentido. E o próprio Bolsonaro já manifestou muitas vezes uma certa cautela, sem endossar completamente uma candidatura da Michele. Então, os governadores, eles ficam aí vendo o que vai sobrar para eles e tentando construir um caminho de crescimento, né, Edu? E é isso, esses governadores têm uma experiência maior, aliás, muito grande, né, nesses debates. O Zema saiu do nada e virou governador de Minas Gerais por causa da participação dele num debate, e é uma experiência que realmente a Michele ainda não tem, né? Ela ainda continua falando para um público ali mais de mulheres, né? Mas, enfim, a gente nunca sabe o que pode acontecer aí. Agora, Exato. outra coisa que tem acontecido, Felipe, esses nomes da direita têm levantado, têm ganhado força, e tem aquelas conversas, né, que o Michel Temer até estava promovendo, de falar, olha, vamos ficar aqui todo mundo junto, e a gente vê lá no final quem tem mais chance, e aí esse vai sair, né? O que ajuda também a promover esses governadores aí. E o que deixou o bolsonarismo também furo da vida, né? Porque o Bolsonaro não gostou nem um pouco de ver esses governadores fazendo ali um grupinho, né? Porque ele fala, puxa, se esses governadores fizerem um grupinho, lançarem uma candidatura deles, eles vão deixar de me apoiar nesse momento em que eu sou réu num julgamento no STF. E esse é o grande ponto dessa corrida eleitoral, por enquanto, né? Nesse momento, o que Jair Bolsonaro está fazendo é atrelar a campanha eleitoral à sua defesa jurídica e política em relação ao processo da trama golpista. Nesse sentido, no momento, claro que isso pode mudar nos próximos meses, mas nesse momento, Jair Bolsonaro ele vem, vamos dizer assim, impedindo a construção mais objetiva, mais sólida, mais cristalizada de uma candidatura alternativa ao Lula, sem esse contágio de um processo. Claro que se o Moraes vai barbarizando, vai abusando, isso tudo pode ter um efeito positivo para uma campanha alternativa, já que o Lula fica associado ao Moraes, etc. Mas, quando vier o julgamento, também vão aparecer os elementos da conduta do Bolsonaro, enfim. O fato é que o Bolsonaro está tentando manter essa força política, esse capital eleitoral e conduzir aí a alternativa ao Lula com a retórica de campanha, com o discurso que interessa para a defesa dele, que é o fator com o que ele está mais preocupado, muito mais do que com a vitória de uma alternativa ao Lula. Embora, claro, ele tenha o interesse de que vença uma alternativa ao Lula, mesmo que não seja ele, para tentar, no caso de uma eventual condenação dele pelo STF, um indulto. Então já há aí a notícia de que a pressão sobre o Tarcísio de Freitas para que se comprometa com o indulto ao Jair Bolsonaro. O Ronaldo Caiado já anunciou que daria esse indulto. Então você pode ter candidatos aí anunciando que indultariam o Bolsonaro em troca desse apoio político na campanha dele, mesmo que não digam que é em troca do apoio político, que seja uma questão de princípio, etc., há essa cobrança. Então vamos ver como é que o jogo vai ficar, porque também tem um eleitorado independente, um eleitorado moderado, que pode não gostar dessas iniciativas. Vamos a outros recortes desse novo levantamento Atlas Intel. A pesquisa aponta que o índice de desaprovação do governo Lula subiu de 50,1% em abril para 53,7% em maio. Olha aí, ruim e péssimo, como está ali saindo de
47,7 para 52,1. O ótimo e bom subiu até um pouquinho, de 40,2 para 41,9, mas subiu menos do que o ruim e péssimo. E o regular caiu ali de 9,6 para 6%. Portanto, muitos pontos ali do regular foram distribuídos entre o ótimo e o ruim. Maiores problemas do Brasil, houve um salto de 47% para 60% no índice de percepção de corrupção, sendo considerado o maior problema do Brasil na avaliação dos entrevistados. A opção criminalidade e drogas aparece na sequência com 50%, seguida por economia e inflação com 29%. Olhem só esse slide, a importância dele nesse momento. Um país em que houve um acordão aí pela impunidade geral, mas olha quando aparece, principalmente em cenários em que as pessoas não estão muito bem economicamente, quando aparece um escândalo de corrupção como o roubo de aposentados, como essa preocupação vai lá em cima com a corrupção. É uma preocupação acima da economia. E a criminalidade ali, tão deixada de lado por 5 governos do PT, olha só como ela aparece agora, porque a população sente que está sendo assaltada. Duda Teixeira, você escreveu a respeito dessa pesquisa também na Cruzoé, em relação aos últimos elementos que a gente apresentou. O que você destaca? Essas pesquisas são maravilhosas, né? A Atlas faz um bom trabalho aí com várias informações e aí a gente vê o aumento da desaprovação do governo Lula. E todo mundo aqui começamos a olhar o que tem nessa pesquisa para explicar esse aumento da desaprovação ao governo Lula. E esse dado da corrupção, da preocupação com a corrupção, subindo de uma maneira forte, né? Vai de 47 para 60, é a explicação. E o que aconteceu nesse mês? É o escândalo dos descontos do INSS. Então, foram os descontos do INSS que levaram o brasileiro a se preocupar mais com a corrupção e o que levou, então, a uma queda na aprovação do governo Lula. O que mostra que o Lula não consegue se separar do passado dele, né? O Lula foi condenado por lavagem de dinheiro e corrupção passiva nos casos do sítio de Atibaia e do triplex do Guarujá. Ficou 580 dias preso lá na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, foi solto pelo STF, se candidatou e virou presidente. E aí, quando o Lula sai da prisão, ele não fala mais em combate à corrupção, né? Na campanha dele, em 2022, ele não fala isso. Ele faz o discurso de posse de 1º de janeiro de 2023, ele não cita a palavra corrupção. Exato. E o combate à corrupção, obviamente, não vira uma bandeira do governo dele, né? A gente não tem isso como uma prioridade. Mas o Lula vai aparecer num vídeo no dia 30 de abril, então um pouquinho antes do dia 1º de maio, e ele fala: o meu governo desbaratou um esquema criminoso lá de descontos de aposentados e pensionistas, né? Então, do tipo, Lula, cara de pau. O Lula tentou se postar ali como um grande herói combatendo a corrupção no Brasil. E aí, essa pesquisa da Atlas Intel mostra que não funcionou, né? As pessoas relacionam o Lula com a corrupção e não com o combate à corrupção. E ele só falou isso porque estourou um escândalo de corrupção no governo dele. E essa é uma tática antiga, eu até lembrei uma postagem minha de 2014, sei lá, em que eu falava sobre esse método petista. Quer dizer, se eles não podem levar o crédito ali de um... como é que era a postagem? Se eles não conseguem... Bom, o fato é que diante do estouro de um escândalo de corrupção, eles têm que tentar levar o crédito como combatentes de corrupção. E como o Duda falou, o Lula não falava sobre isso, não tomava nenhuma medida nesse sentido em todo o governo dele. E aí ele chega, depois que estoura um escândalo de corrupção no governo dele, com indicados por ele, a partir de acordo ali com o PDT do Carlos Lupe, aí ele quer levar o crédito por combater a corrupção, ele nem falava essa palavra, não tomava nenhuma iniciativa nesse sentido. Então, é mais uma evidência, inclusive, de que você não falar de determinadas coisas não faz com que as coisas sumam da realidade. O mundo real, ele ainda tem corrupção, ainda tem roubalheira. Se você não falar dessas coisas, não quer dizer que elas vão sumir. Então elas continuam aí e existe essa indignação latente
na população brasileira em razão da memória dos escândalos do Mensalão e do Petrolão. Quando vem o roubo dos aposentados, isso há uma erupção, isso emerge na sociedade de uma maneira vertiginosa, como vocês viram aí na pesquisa. Então a corrupção agora é a maior preocupação, está ali acima da economia. Então, houve um desgaste muito grande para o governo do PT nesse sentido e que, obviamente, vai ser um ponto explorado pela oposição na campanha de 2026.